Vamos falar sobre autoconfiança hoje? Muita gente simplesmente não segue num caminho de crescimento, num caminho de expansão de si mesmo, da busca real pela autenticidade para viver o propósito, que o principal é ser a gente mesmo, porque tem uma coisa, a pessoa tem crenças com relação ao crescimento. Uma das crenças que a pessoa tem é que não é suficiente. Se a pessoa pensa que não é suficiente, ela vai estar sempre o quê? Parando no meio do caminho para se comparar, parando no meio do caminho para se dizer coisas. Então a gente fala, né, sempre por aqui sobre a narrativa interna. Então, se a pessoa diz coisas inadequadas para si mesmo, a pessoa vai estar parando pelo caminho. E uma das narrativas mais comuns, eu anotei aqui no meu caderninho, eu nunca fiz isso. Como é que eu vou conseguir? E essa é a questão. Muitas vezes a pessoa se fixa na estratégia e esquece de alguns passos antes que são bem importantes. Falta de certeza no corpo. A pessoa simplesmente no meio do caminho, por falta de autoconfiança, por já ter tentado outras vezes, e a pessoa fica numa narrativa, não, já tentei milhões de vezes. Sim, mas já tentou tudo? Por quê? Muitas vezes a pessoa fixa, né, por conta da narrativa interna, numa única estratégia. A estratégia muitas vezes não vai levar a pessoa adiante. Então, assim, tem a história. Essa história que as pessoas contam, elas muitas vezes são as maiores falácias que a pessoa pode carregar. A pessoa não precisa de inimigo, não. O inimigo já está dentro de cada um, porque a mente, ela traz um monte de ruído. E tudo que a mente diz são o quê? Muito mais gravações, são muito mais formas que foram cristalizadas por conta das crenças que a pessoa carrega. Então, assim, se tem uma coisa que a gente precisa mexer numa estrutura, é o estado mental e emocional de uma pessoa, porque são esses loops mentais e emocionais que fazem com que a pessoa pare. Então, às vezes a pessoa se determina, dessa vez eu emagreço, dessa vez eu vou fazer exercício físico, por conta da minha saúde, daquilo que eu preciso, só que é o que acontece. Vai minar a autoconfiança, porque na primeira oscilação emocional, a pessoa vai o quê? Vai se voltar justamente para parar o processo. E quando a pessoa para o processo, altera o estado mental mais uma vez, e mais uma vez a pessoa perde a autoconfiança com relação à própria estrutura interna, né? Então, a história é virar mestre do nosso mundo interno. Quando a pessoa desenvolve a maestria do mundo interno, as situações externas, elas acontecem, mas você sabe o seu centro, você sabe para onde voltar. E aí é onde mora o pulo da gata, que é quando você realmente sabe para onde você está indo, faz o que precisa ser feito e presta atenção no seu estado interno, não se deixando levar pelas vozes na sua cabeça. E essas vozes na cabeça são essas estruturas psicoemocionais que acabam deixando a pessoa sempre no mesmo lugar. Então, a autoconfiança, ela é minada por conta disso. E se lembra de uma coisa, o medo quase sempre nos faz escolher a coisa errada. Por quê? Porque ele vai escolher o que é mais seguro. E muitas vezes ele vai estar falando de um lugar que já é conhecido. Porque a mente, ela se estruturou, nosso cérebro, ele se estruturou para fazer a gente gastar menos energia. Então a mente vem com todas as cristalizações e o cérebro diz, para, mudar pode significar a morte. E não é por aí. Então, maestria interna, maestria interior, isso sim, e fazendo pouquinho, todos os dias, pelo menos 1%, com certeza você vai se estruturar e você vai ganhando autoconfiança e assim você vai seguir rumo às suas metas. E a meta mais importante de todas para todo mundo, viver a autenticidade, viver o próprio propósito, realmente se descobrir e viver quem realmente se é.